Do Rio de Janeiro, vamos a Brasília. O presidente Lula convocou uma nova reunião ministerial já para amanhã. O Igor Damasceno está de volta e tem todos os detalhes do que pode acontecer durante esse novo encontro, né, Igor? Exatamente, Soraya. Essa reunião vai acontecer aqui no Palácio do Planalto e é a segunda reunião ministerial do ano, já visando a campanha eleitoral de 2026. Segundo interlocutores aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai cobrar dos ministros, o primeiro escalão do governo federal, ações mais urgentes, principalmente sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e obras públicas. A ideia é que as ações do governo federal consigam chegar até as pessoas definitivamente, que elas saibam quais são essas ações, o que o governo federal tem feito para a melhoria da qualidade de vida. Ou seja, é uma tentativa de melhorar a popularidade que o governo perdeu nos últimos meses. Então, o presidente Lula primeiro vai cobrar obras públicas que, de fato, elas sejam executadas em estados e municípios, vai pedir também que os ministros consigam um alinhamento de discurso sobre a medida provisória Brasil Soberano, que faz frente ao tarifaço dos Estados Unidos, as tarifas de 50%. Então, são duas cobranças, pelo menos, que o presidente Lula vai cobrar os ministros as obras públicas, para que, de fato, as pessoas saibam das ações do governo. Segundo, ele vai cobrar que os ministros passem a trazer um pouco mais de defesa da medida provisória a ser aprovada no Congresso Nacional. A gente sabe que muitos trechos dessa medida provisória precisam ainda de uma regulamentação ou aprovação no Congresso. Então, o presidente Lula vai pedir que os ministros façam essa pressão entre os parlamentares. Agora, nós temos uma informação de bastidor, é que, em específico, para a ministra das Articulações Políticas, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, ela deve ser cobrada pelo presidente Lula sobre a aprovação do imposto de renda lá na Câmara dos Deputados. Na semana passada, os parlamentares aprovaram a urgência do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$5.000. Agora deve ser votado o mérito nessa semana. Gleisi Hoffmann vai ser cobrada pelo presidente Lula sobre a devida aprovação desse projeto, porque é uma promessa de campanha do presidente. Nós apuramos que a avaliação aqui no Palácio do Planalto é que, enquanto o governo federal tem cumprido promessas de campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal inimigo político de Lula, vai ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, ele quer trazer essa dicotomia, ele quer trazer essa diferença entre os presidentes. Um tem cumprido promessas de campanha e o outro tem sido julgado supostamente pelos seus atos, justamente para passar uma mensagem clara ao público que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado e o presidente Lula tem cumprido as promessas de campanha. Então, tudo isso vai ser discutido nessa reunião ministerial que visa o aumento da popularidade do presidente Lula, que visa a campanha de 2026. Soraya, Roberto. Tá certo, Igor. Obrigada pelas suas informações. Deixa eu conversar com o Roberto Mota mais uma vez, né? Mota, é a segunda, então, reunião ministerial, como o Igor disse, nesse momento em que o presidente Lula consegue retomar um pouco do nível de popularidade, já fala também em eleições de 26, fala também num quarto mandato. Qual a sua leitura? Como que a gente pode esperar, o que a gente pode esperar dessa segunda reunião? Propaganda, né? Foi editada uma MP que é quase inócua em relação às sanções, e agora parece que o governo reúne os ministros para pedir que eles façam propaganda da MP. E também que os ministros repitam, olha, Bolsonaro malvadão e o governo é tão bonzinho. Uma reunião de 38 ministros deve começar com a dificuldade de lembrar o nome de todos os ministros, a não ser que eles usem crachá. A segunda dificuldade vai ser pensar em alguma ação do governo que seja positiva. É difícil a gente se lembrar de alguma coisa que o atual governo tenha tocado que não tenha virado crise. É como se o governo fosse uma espécie de Rei Midas ao contrário. O Rei Midas é aquele personagem
da mitologia grega, tudo o que ele tocava virava ouro, mas com esse governo parece que é o inverso. Nós já vimos a reforma tributária com o maior imposto, a maior alíquota de IVA do mundo, provavelmente, a troca do teto de gastos pelo arcabouço fiscal, depois o estouro do arcabouço fiscal, a destruição da lei das estatais e depois o avanço em cima das finanças das estatais, aumento do IOF, a PEC da segurança pública que quer concentrar o controle das polícias na mão do governo federal, o escândalo do INSS, a regulamentação das redes e agora, semana que vem, salvo engano, o governo brasileiro retirou o Brasil da Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. É uma sequência de atos e declarações desastradas, estapafúrdias e muitas vezes até ofensiva. A lista de tropeços do governo é tão grande que é difícil acreditar que seja acidental.